Vamos agora um pouquinho de CPMI do 8 de janeiro. Eu tenho para vocês bastidor exclusivo. Está sem acordo ainda na CPMI entre o governo e a oposição sobre como dar andamento nessa reta final dos trabalhos. Mas o presidente da CPMI, Arthur Maia, deve colocar para votar requerimentos do governo e da oposição, mas com um pequeno detalhe, só se for em bloco. Fontes que acompanham o assunto me disseram que Maia prometeu à relatora da CPMI, a senadora Elisiane Gama, que vai colocar para votar 4 pedidos do governo e 2 da oposição. Mas fontes ligadas ao presidente da CPMI, Arthur Maia, também me contaram que ele impôs uma condição: aprovar todos os requerimentos ou nenhum. Tá complicado, ainda não tem acordo para aprovação disso tudo e vale lembrar que o governo tem maioria dos votos. Como eu estou explicando para vocês, a CPMI está nesse impasse, nessa reta final. Por quê? Os governistas insistem, por exemplo, na reconvocação de Mauro Cid, agora que ele fez uma delação premiada, e a oposição quer chamar o ministro Flávio Dino ou um representante da Força Nacional. Outro assunto que complica o andamento dos trabalhos na CPMI são os habeas corpus concedidos por ministros do Supremo que têm travado os trabalhos. Na semana passada, o ministro Cássio Nunes Marques permitiu que a número 2 do Ministério da Justiça, Marília Alencar, não comparecesse à CPMI. E ontem foi a vez do ministro André Mendonça conceder um habeas corpus para Osmar Crivellati, que não depôs hoje. Então, vamos contar essa história para vocês. A CPMI do 8 de janeiro já recorreu da decisão do ministro André Mendonça, que autorizou o assessor de Bolsonaro, que está todo enrolado no caso das joias, a não comparecer para depor na comissão. Marina Demore é quem chega com essas informações. Oi, Marina, boa tarde. Oi, Raquel. Boa tarde para você também. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Desde ontem, quando o habeas corpus do ministro André Mendonça foi divulgado, já se sabia que Osmar Crivellati, então, não viria à sessão da CPMI, que estava marcada para as 9 horas da manhã de hoje, mas a defesa dele acabou fazendo o comunicado só alguns minutos antes do início da sessão. E tudo isso, claro, mesmo já sabendo que o depoimento não aconteceria porque Crivellati tinha, então, conseguido esse habeas corpus junto ao Supremo Tribunal Federal, de certa forma isso gerou um incômodo muito grande entre os parlamentares que acabam ficando reféns, então, dessas decisões que são consideradas por muitos deles como monocromáticas e que têm sido tomadas, então, pelos ministros. O presidente da CPMI, Arthur Maia, criticou o posicionamento de Mendonça, disse que a decisão impede o trabalho da comissão. A senadora Elisiane Gama, que é a relatora da CPMI, foi na mesma linha, disse também que há uma invasão de competência do judiciário sob o legislativo e por esse motivo a CPMI já recorreu, então, desse pedido de habeas corpus, né? A equipe jurídica da comissão já enviou um pedido de recurso, então, ao Supremo Tribunal Federal, pedindo para que André Mendonça reconsidere a decisão e, caso o pedido seja indeferido, requer que ele seja analisado por todos os ministros do Supremo Tribunal Federal com a maior urgência possível. Isso porque a gente sabe, a CPMI está na reta final, os parlamentares têm até o dia 17 de outubro para ouvir todos os depoentes, é a data em que a senadora Elisiane Gama deve apresentar o seu relatório final e aí, a partir de então, ele deve ser analisado e precisa passar também por uma aprovação de todo o colegiado. Então, por esse motivo, há uma certa pressa. E na avaliação dos parlamentares que acabaram hoje fazendo uma sessão mais voltada para discursos, muitos, inclusive, também acompanharam a mesa diretora nessas críticas ao Supremo Tribunal Federal. Então, a partir de agora, eles precisam ter um foco maior e muitas vezes essas decisões, Raquel, do Supremo Tribunal Federal na avaliação
deles tem atrapalhado o andamento da CPMI, das investigações que vem acontecendo. O depoimento de Osmar Crivellati, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que continua trabalhando na sua assessoria, era um depoimento muito importante, assim como o de Marília de Alencar na semana passada, que também não aconteceu. Por isso a gente vai seguir acompanhando, então, todos os desdobramentos e decisões nesse sentido. Volto com você. Obrigada pelas informações, Marina, super obrigada, já já a gente volta. Vou fazer um pouquinho de análise. Quem é que está comigo? Clarissa Oliveira, Thaís Arbex. Clarissa, começo com você, querida. A CPMI está ali no enrosco danado, eles não estão sabendo muito como finalizar esses trabalhos. Hoje, na apuração, o que eu consegui? Olha, não tinha acordo. Vamos chamar esse para o governo, esse nome para o governo, esse nome para a oposição. Arthur Maia meio que se irritou e disse, tá bom, então vou chamar 4 requerimentos do governo, 2 da oposição, o governo tem maioria, estava até comemorando ontem à noite, mas aí o Arthur Maia colocou um detalhezinho, só voto se for em bloco. Olha, Raquel, eu acho que essa bateção de cabeça sobre os requerimentos que está acontecendo, obviamente, nos bastidores, ela é um reflexo claro dessa dificuldade da CPMI de entregar ali resultados consistentes dessa investigação. A gente está vendo ali uma dificuldade muito grande do colegiado de manter o protagonismo nessas investigações, tanto a respeito do 8 de janeiro quanto no caso das joias. Eu separo as duas coisas aqui, né, Raquel, porque eu acho que é nessa separação que está esse embate entre o presidente da comissão, Arthur Maia, e a relatora Elisiane Gama. Porque dentro dessa dificuldade de ter resultados efetivos na investigação, um lado tenta puxar para um canto, o outro tenta para o outro. A gente sabe que a base governista está insistindo em manter o caso das joias em evidência e Arthur Maia ali, dentro da sua articulação interna, tenta puxar o assunto do 8 de janeiro para o centro dessa investigação. Thaís Arbex, querida, e esses habeas corpus, eles são coincidentemente concedidos pelos ministros indicados por Bolsonaro que votaram por penas mais brandas para os acusados, os réus, no julgamento de 8 de janeiro. A CPMI recorre, mas as chances são pequenas. Como é que fica esse embate jurídico? Raquel, ontem, na decisão do ministro André Mendonça, ele acatou integralmente o que dizia a defesa. A defesa entendia que o Crivellati, assessor de Bolsonaro, não poderia ser convocado na condição de investigado, porque, na prática, ele já não poderia ser convocado na condição de testemunha, porque na prática ele já é investigado pela CPMI. E por quê? Porque já teve quebras de sigilos e por outras diligências já cumpridas pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Esse foi o argumento usado pela defesa e que sim foi acatado por André Mendonça. Embora essa discussão de direito ao silêncio, se há direito ao não comparecimento, direito ao silêncio, essa discussão é uma discussão bastante longa, não é só dessa CPMI, não é a primeira vez que a gente vai ver essa discussão, nem será a última, porque para cada ministro que cai o pedido, há uma decisão diferente. A gente acompanhou isso em comissões parlamentares recentes. Então, há sim, cada juiz, em tese, é um pequeno tribunal. São 11 pequenos tribunais ali no Supremo Tribunal Federal. Exato, as 11 ilhas. Então, cada um decide de modo que enxerga aquele pedido. Não será a primeira vez, como eu disse, Raquel.